Aleluia, Deus. Glória a Deus. Queria que vocês fechassem os seus olhos nesse momento e começassem a orar ao Senhor. Que vocês entrassem nesse espírito de adoração e chamassem a presença do Pai até você aqui essa manhã. Não permita que as coisas lá de fora te distraiam. Foque somente na presença do Senhor aqui nesse lugar. Porque nós estamos aqui para engrandecer este nome, engrandecer este Pai de amor que nos amou, que se sacrificou por nós. Algo que Ele nos deu de graça e que o mínimo que nós podemos fazer por Ele é ser mais parecidos com Ele. Então que aqui neste lugar você peça que Ele refaça a sua vida, Ele refaça o seu ser, para que você venha a ser mais parecido com Ele, para que você venha a se tornar mais íntimo dEle. Eu largo tudo para viver o tudo. Eu largo o erro para viver Jesus. Eu largo a vida para viver a tua. Oleiro me refaz. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me ensina a ser como tu és. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro me refaz. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Me refaz. Me refaz.
Ainda que dou, eu quero ser moldado. Ainda que dou, eu quero ser curado. Faz gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que dou, eu quero ser curado. Ainda que dou, eu quero ser moldado. Faz gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que dou, eu quero ser moldado. Ainda que dou, eu quero ser curado. Faz gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que dou, eu quero ser moldado. Ainda que dou, eu quero ser curado. Faz gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Me refaz, me refaz, me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Me refaz, me refaz, me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Com as mãos no coração, eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Me refaz, me refaz, me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Me refaz,
Me ensina a ser como tu és, Jesus. Ainda que dou, eu quero ser moldado. Ainda que dou, eu quero ser curado. Você pode declarar isso pro Senhor. Marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que doa, ainda que dou, eu quero ser moldado. Ainda que dou, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Aleluia, Jesus. Nós estamos na tua casa nessa manhã de domingo. Glória a Deus por isso, Senhor. E nós te louvamos nessa manhã, Paizinho, porque tu és o nosso oleiro, aquele que não desiste de nós, aquele que nos pega com tantos defeitos, com tantas falhas, rachados, sujos. O Senhor nos pega e nos molda de novo. Obrigado, Jesus, porque tu és o nosso oleiro. Obrigado, Jesus, porque o Senhor ainda nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade, Paizinho. Obrigado, Jesus. Quanto de nós nessa manhã estamos dispostos a ser quebrado na mão do oleiro? Você pode, você tem essa disposição no seu coração. Você tem esse anseio no seu coração, dizer: Senhor, me refaz quantas vezes o Senhor quiser. Me refaz, porque eu quero ser moldado, eu quero ser curado, eu quero ser transformado para a tua glória. Eu não quero mais ser um vaso de desonra na tua presença. Eu quero ser um vaso de honra na tua casa. Eu quero ser um vaso de honra para o teu reino. Eu quero ser um vaso de honra por onde eu passar. Que a tua glória possa exalar através da minha vida. Você está disposto a isso, meu querido? Você está disposto a ser moldado? Você tem esse desejo no seu coração? Temos tantas falhas, tantos defeitos, e às vezes nós nos culpamos por isso. E às vezes nós dizemos: Senhor, tira de mim, Senhor, esse defeito, essa falha. E o Senhor quer tirar, sim. O Senhor quer nos moldar da maneira dEle, do jeito dEle. Ele quer nos usar da maneira que Ele quer. Ele quer nos usar para um vaso de honra, para a glória dEle. Oh Senhor, vem nessa manhã sobre esse lugar. Visita os corações, visita os corações nessa manhã, papai. E vem como oleiro, Rei. Como oleiro na vida dos teus filhos, ó Pai. Vem, oleiro, sobre as nossas vidas nessa manhã, e nos molda, e nos refaz, e nos quebra, e nos transforma. Oh Deus, faz em mim, faz em nós a tua vontade nessa manhã. Que o Senhor possa nessa manhã de Santa Ceia, oh Deus, olhar para nós e nos refazer de novo como o oleiro que Tu és. O oleiro cheio de amor por nós. Nos refaz e nos transforma para sermos glória, 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 glória para o Teu nome, Senhor. Nos refaz, Paizinho, nessa manhã. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e nos transforma, Senhor. Nos transformas para a Tua glória. Enche esse lugar com a Tua presença, Senhor. Que todos os defeitos, toda a sujeira que há em nós como vasos com defeitos, que a Tua presença venha sobre nós nessa manhã.
nos limpando, nos purificando, nos santificando, Senhor. Vem com a tua presença nos encher, enche-nos, Senhor, com a tua presença, enche-nos, Senhor, com a tua graça nessa manhã. Nos faz transbordar com mais de ti, Senhor, nos faz transbordar com mais da tua presença. Oh, Senhor, enche os teus filhos nessa manhã. Oh, Jesus, nós te amamos, nós te amamos. Você pode dizer para Deus o quanto você ama Ele. Você pode dizer nessa manhã: Jesus, eu te amo. Eu não posso viver sem a tua presença, porque sem a tua presença eu morro. Assim como o ar que eu preciso para viver, assim eu preciso da tua presença na minha vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele e dizer que o ama, que Ele é precioso, que Ele é maravilhoso e que não há outro além dEle. Só Ele é Deus, só Ele é digno, só Ele. Oh, Raiá. Todo o seu coração, me ensina a ser como tu és, Jesus. Me Aleluia, 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 aleluia. Você pode exaltar o nome dEle. Ele está aqui nesse lugar. Ele quer ouvir a tua exaltação nessa manhã. Glorifica o nome desse Deus maravilhoso. Ore. A tua igreja te exalta, Senhor. A tua igreja te exalta nessa manhã. Recebe toda a glória, todo o louvor dessa casa. Recebe, Jesus. O trono é teu, a casa é tua. Esse culto é para ti, Senhor. Recebe, é tudo para ti. Tudo, tudo para ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, nós te amamos. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória, glória a Deus. Pode sentar no seu lugar, em nome de Jesus. Vamos para o nosso dízimo, para as nossas ofertas, amém? Estamos numa manhã, né? De Santa Ceia. Que culto maravilhoso, que presença maravilhosa nesse lugar. Glória a Deus. Amém. Você que vai dizimar e ofertar nessa manhã, você pode pegar o seu envelope e que você possa entregar ao Senhor a sua oferta, o seu dízimo, com gratidão no seu coração. Não com pesar, não por obrigação, não. Mas quando você traz o seu dízimo, a sua oferta, você traz com gratidão ao Senhor. Você traz com o coração cheio, transbordando de gratidão, dizendo: Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus, porque eu posso ofertar, eu posso dizimar na tua casa. Obrigado, Senhor, porque se eu posso ofertar, se eu posso dizimar, porque o Senhor me deu condições.
Mas também se eu não posso ofertar e nem dizimar nessa manhã, mesmo assim eu ainda sou grata ao Senhor, porque o Senhor me deu a vida, o Senhor me deu uma casa, me deu uma família, o Senhor me dá o meu sustento, o meu alimento, o Senhor me dá o ar que eu respiro para estar de pé todos os dias. Nós temos que ter esse coração gratos a Deus por tudo que nós temos. E por mais que a gente ache pouco e dizer, Senhor, ainda preciso de mais, Senhor, ainda quero mais, ainda tenho tanta coisa para realizar. Sejamos gratos com aquilo que nós temos, porque se achamos pouco, para muitos aí fora é muito que nós temos. Sejamos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito até aqui na nossa vida. Amém? Ele tem nos sustentado, Ele não tem deixado faltar nada, porque Ele é o nosso Pai, um Pai de amor. Amém? Você vai ofertar, dizimar. Você pode pegar o envelope e adore ao Senhor com o coração cheio de gratidão nessa hora. Oferte a sua gratidão ao Senhor. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar em teu rosto, que eu fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Você que vai dizimar e ofertar, você pode vir deixar o seu dízimo, a sua oferta aqui no altar, em nome de Jesus. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Aleluia. Você pode levantar as mãos para cá, igreja. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Cada semente que foi ofertada, cada dízimo, cada oferta que foi ofertada aqui no teu altar. Oh, Paizinho, que venha se multiplicar, Senhor, nessa casa, para o crescimento, Senhor, do teu reino, para a expansão do teu reino, Senhor. Que venha se multiplicar na vida dos teus filhos, ó Pai. Cada semente que foi colocada aqui, para que os teus filhos sejam testemunhos, Senhor, que como é bom ser fiel a Ti, Papai. Como é maravilhoso a Tua fidelidade na vida dos teus filhos. Abençoa, Senhor, que essa semente ela venha multiplicar na vida dos teus filhos e na tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode aplaudir, glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão felizes? Tem alguém feliz aí, hein? Amém? Tem alguém que está feliz. Eu estou feliz. Primeiro que eu sou crente. Amém? Aleluia. Quantos estão felizes só porque são crentes? Você entende o poder disso? Eu sou feliz só porque eu estou crente. E permanecerei crente. A palavra de Deus, ela nos revela essas boas notícias que vence até a própria morte. Estou feliz nele porque ele me fortalece. Aleluia. Glória a Deus. Abre aí a tua Bíblia em 2 Tessalonicenses. Eu acho que crente era para morrer rindo. Queria chamar as crianças, vamos orar pelas crianças. Amém. Estende tuas mãos para cá, igreja, amém? Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Vai abençoando, Senhor, os nossos pequeninos. Glória, Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos pequeninos, a nossa herança. Derrama, Senhor, teu bálsamo sobre cada família aqui representada. Cada um de nós, Senhor, cresçamos, Senhor, em conhecimento, segundo a tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. 2 Tessalonicenses 1. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. Versículo 11 e 12. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11, 12. Diz assim a palavra do Senhor: por isso também rogamos sempre por vocês, para que o vosso Deus os faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, essa noite, essa manhã, nós te buscamos, acreditamos na essência de quem tu és, e por isso estamos aqui. Estamos aqui crendo, acreditando na tua palavra, e que ela é para nós lâmpada que ilumina os nossos caminhos. Então fortalece o nosso coração, a nossa mente, para que a gente possa manifestar os teus filhos, ao qual a tua palavra revela que toda a criação espera por isso. Sem a tua ajuda, Espírito de Deus, é impossível que isso aconteça. Mas se o Senhor estiver em nós e através de nós manifestará o amor do Pai nesse mundo. Isso pelo nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Essa palavra que nós lemos
O apóstolo Paulo diz que nas suas orações ele pede a Deus para que Deus faça-se em nós, né, nos faça dignos da vocação ao qual nós fomos chamados. E qual é essa vocação? Qual é a nossa missão nessa terra? O ide, pregar o evangelho, falar do amor de Deus, falar sobre quem Deus é e o porquê que Ele nos criou e porquê que Ele deseja tanto que nós permanecemos nele e que outros que estão distantes também venham. Ele diz assim: eu peço a Deus que vocês sejam dignos da vocação, para que Cristo seja glorificado em vocês, para que se cumpra todo o desejo da sua bondade, a obra da fé com o poder. Eu rogo, eu peço, eu clamo para que Deus faça de vocês dignos de serem discípulos, discipuladores, né? A gente está falando desse tema, discipulado. Então, o que é o discipulado? O discipulado é exatamente você replicar quem você é. E aqui está a bênção, mas também o problema. Porque você replica quem você é. E se você não estiver em Cristo, você vai estar replicando aquilo que você é no momento. E talvez seja uma pessoa abusada. E talvez seja uma pessoa ressentida, magoada, iracunda. Replicar quem eu sou é perigoso. E nós fazemos muito. Quando temos filhos, replicamos. A maioria de nós, se há em nós ignorância, é porque nossos pais foram ignorantes. A maioria de nós, se há em nós avareza, orgulho, inveja, malquerências, não estou generalizando, mas a maioria é porque replicou o que viu a vida toda alguém fazer. Isso é um discipulado. Então nós discipulamos até quando não achamos que estamos discipulando. É por isso que quando nós damos a ser como Jesus, nós explicamos aos pais, às mães, os tios, que você é um líder, mesmo que você não queira. Que o cargo de liderança é um cargo de responsabilidade. Então, se todo mês é você que paga a conta de água da sua casa, você é responsável para que a água não seja cortada. Alguém está entendendo? Se você paga a luz, se você compra comida, não sei. Você é responsável por algo. E dentro dessa responsabilidade, como você age, você ensina seu filho a também fazer. É por isso que é tão interessante a observação que Cristo diz que quando a gente se converte, é necessário que a gente nasça de novo. Por quê? Que a gente seja um novo homem, uma nova mulher, a imagem de Jesus e não a imagem do nosso pai e da nossa mãe. Porque, queridos, nosso pai e nossa mãe só deu aquilo que eles receberam. Tem gente que diz assim: o meu pai não me abraça, meu pai nunca me levou para passear, meu pai nunca teve uma palavra amiga para mim. Por quê? Porque talvez o seu avô nunca fez isso com ele. Isso é bem simples. Imitamos aquilo ao qual convivemos. Por isso falamos português e não italiano, inglês. Então nós temos que entender que o discípulo é aquele que nos imita. E na verdade isso é uma regra. O discípulo ou o aluno deve imitar o seu professor. Logo, o discipulado exige o quê? Para que aconteça? Deixar você pensar para você não dormir, que está de manhã, passou a noite dormindo, você está dormindo por quê? Não deve ser espiritual? Você só dorme quando escuta a palavra? Repreenda em nome de Jesus. Repreenda. É espiritual.
Você está em casa, está trabalhando, estava lavando roupa, estava varrendo casa, não estava com sono. Chega na igreja logo sono. Será que a minha voz é tão bonita assim? Eis a solução para a humanidade. A insônia, né? Bota a voz dele. É espiritual. Quero te dizer, se hoje de manhã você passou o dia dormindo e está com sono, é espiritual. A carne, lembra que a Liana falou ontem? A carne, tua inimiga, está te enganando para que você não escute a palavra. Vamos para cá. Discipulado, ele exige relacionamento. E relacionamento muitas vezes é inevitável. Como eu vou não me relacionar com a minha mãe? Como eu vou não me relacionar com meu pai, ou com o tio, ou com o patrão, ou com aquele amigo chato lá do trabalho? Como perdoar alguém que me magoa todo dia? Isso é relacionamento. O discípulo deve imitar o seu professor. Agora, para eu ser um professor de Cristo, ou um discípulo, ou um mestre de Cristo, ou um discípulo, um verdadeiro discípulo de Jesus, exige que eu tenha santidade. Exige que eu imite Jesus. Exige que eu seja como Ele. Aí eu quero abrir algumas partes bíblicas com você. Para ser um obreiro, não estou falando um pregador, mas um obreiro, aquele que vai servir a mesa, aquele que vai ficar lá fora na portaria, aquele que grava aqui os stories, pessoal da mídia. Para ser um obreiro, o que é necessário? Abra comigo Atos 6. Atos 6, versículo 3. Atos 6, 3, diz assim a palavra do Senhor: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens. Tem que ter o quê? Boa reputação. O que mais? Ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas a nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Aqui fala de homens que iriam servir as mesas, os garçons de Cristo. Mas os apóstolos estavam falando que esses homens iam ser criados, porque eles iam permanecer na oração e no ministério da palavra. Logo, esses homens não foram criados nem para orar e nem para pregar, mas para servir. Mas mesmo sendo somente uma pessoa que serve, seja no Kids, seja com os adultos, essa pessoa teria que ser uma pessoa de boa reputação, cheia do Espírito Santo, e tinha que ter sabedoria. E no meio dessas pessoas nasce um dos mais conhecidos obreiros, Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Agora, abra comigo 1 Timóteo 3, 2. 1 Timóteo 3, 2. Aqui nós vamos subir de nível, nós vamos falar do pastor. Se para um que serve a mesa deve ser irrepreensível, imagina um bispo, que é a mesma coisa para pastor. Ele tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não escarnecedor, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado na moderação, não contencioso, não avarento, que governe bem o quê? A sua casa, tendo seus filhos em quê? Em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado na casa de Deus? Um pastor, ele tem que ter esses requisitos. Se ele não tem esses requisitos, ele está fora.
daquilo que o Senhor exige. E aqui eu estou falando da palavra, não é pregação que eu estou criando. A palavra diz que um pastor precisa atender esses requisitos. Então, para mim ser um pastor, eu tenho até que saber criar os meus filhos. Se a igreja observa que os meus filhos não me obedecem, são crianças mal educadas, eu vou ficar nos pequenos, porque os grandes, né? Quando vira adolescente. Mas os pequenos, para mim ser um pastor, eu tenho que saber se os meus filhos são obedientes a mim. Olha que coisa, gente. E eu não vou mandar ninguém levantar a mão, mas quantos conhecem aqui pastores com filhos desobedientes? E acha que a criança tem problema? Não, querido. A criança, para ter problema, quem atesta é um médico, não é você, não sou eu. Problema temos nós, talvez replicando no discipulado, pai e mãe, aquilo que aprendemos com os nossos pais. Agora vamos para frente. Abre comigo ainda em Timóteo 3, versículo 12. O versículo 12 diz assim: da mesma sorte, as esposas sejam o quê? Honestas. Vou no 11 aqui, viu? Honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos, vamos lá, diáconos, sejam marido de uma só mulher e governem bem os seus filhos, e as suas próprias casas. Quem já presenciou aqui diáconos? Estou falando aqui geral, tá? Pessoas que querem governar a casa de Deus não governam bem a sua própria casa. Eu já presenciei pessoas que queriam ensinar a igreja a cuidar dos seus filhos, sendo que eles mesmos não cuidavam bem dos seus filhos, e toda a igreja via isso. E como fica a palavra de Deus? Como se eu não estou conseguindo criar um discípulo dentro da minha casa, como criarei um discípulo fora dela? 13. Porque os que servem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Fala comigo, aleluia. Vamos ver o que diz Tito 1. Eu estou falando sobre as autoridades. Por quê? Porque tem que começar em nós. A gente não pode se dispor ou se colocar a ensinar aquilo que nem nós mesmos aprendemos. Como nós vamos apresentar um Cristo ao qual nós não conhecemos de verdade? Tito 1, versículo 5 diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusessem em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse o quê? Presbíteros, como já mandei. Aquele que for, como é que deve ser o presbítero? Irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, temperante, santo, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Se eu não tenho uma boa reputação,
Como eu vou confrontar as pessoas, sendo que eu mesmo não faço aquilo que estou pregando? E vou generalizar aqui de novo. Quantos de nós conhecem pastores, bispos, totalmente fora do que está dizendo aqui? Pessoas realmente gananciosas, avarentas, pessoas que não têm controle nem sobre suas próprias vidas. E ai daquele que pregar contra isso, porque está se levantando contra a igreja de Cristo. Eu acho que a gente precisa conhecer a igreja de Cristo. Ninguém pode usar o exemplo de Saul e Davi para um pastor canalha que rouba a sua igreja. Não há dúvida na palavra que Deus escolheu Saul, sim ou não? Deus escolheu Saul, segundo o coração do povo, mas ele escolheu Saul. Agora aquele pastor lá, quem nos confirma que foi Deus que escolheu ele? Porque ele participa de uma igreja? Porque ele é apto a falar, eloquente, sagaz? Eu fiquei impressionado esses tempos, como a igreja ainda é manipulável, por causa de gente que fala bonito, que se expressa eloquente, mas que não vive uma vida irrepreensível. Pessoas que enchem a boca dizendo que ganham vidas para Jesus, sendo que elas mesmas nunca tiveram a vida ganha para Jesus. Por quê, pastor? Porque a gente conhece logo dentro da família. A gente conhece logo quando ele deve lá na praça. Um canalha que rouba na praça, rouba a igreja. É o que a palavra diz. Aí podemos nós apagar as sagradas escrituras para simplesmente dizer que não podemos apontar e dizer: eis aí um lobo que assumiu o púlpito, está fazendo discípulos dele, ladrões que nem eles, tão corruptos. E lá na frente você vai ver que a própria palavra diz que eles são mais dignos do fogo do inferno do que aqueles que ensinaram a eles. Então eu preciso ser uma pessoa irrepreensível. Se eu for um discípulo de Jesus, que me disponho a ensinar sobre Cristo, eu não posso ser uma pessoa que gosta de funk, desse funk imoral. Ontem nós estávamos aqui no quintal se arrumando para vir para o culto à noite, e eu tive que correr, pegar uma caixa de som e colocar no fundo do quintal para que a minha filha de 11 anos não pudesse ver uma música imoral, com palavras tão imorais que eu acho que ela nem conhece, falando sobre a mulher, chamando a mulher de prostituta, falando sobre o seu órgão genital. Isso é imundo. E tem gente que ainda assiste esses rios. Tem gente que ainda segue esse povo e que ainda acha comum em alguma festa de família você participar disso. Querido, eu amo a minha família, mas eu não participo dos carnavais deles. Se quando eu chegar lá eu não for respeitado, pouco tempo permanecerei ali, porque eu sou luz e aquilo me incomoda. Mas nós vivemos em uma geração que é tão santa, acima do normal, que consegue viver com essas coisas. E a palavra diz que os discípulos de Jesus devem ser pessoas irrepreensíveis. Sabe, irmão, eu não estou aqui para te criticar, nem me criticar, nem colocar o fardo mais pesado que já é. Mas nós temos que mudar. Isso foi nítido nos apóstolos de Cristo. Eles tiveram que mudar. Quem conhece o apóstolo do amor? Alguém conhece o apóstolo do amor? Qual é o nome dele? Pode falar, gente, fala alto. Quem?
Não, gente, fala alto, vai. Joãozinho. A gente chama ele o apóstolo do amor. Por quê? Porque realmente ele se tornou. Quando João disse no seu evangelho, né? Evangelho segundo João, ele diz: o discípulo que Jesus mais amava. Ele não estava retratando o amor de Jesus, ele estava retratando o amor dele para com Jesus. Então, para ele amava mais Jesus do que todo mundo. Então ele diz: o discípulo que Jesus mais amava. Porque a gente expressa sobre aquilo que nós conseguimos dar. Mas engraçado, pela nossa boca, João era conhecido o apóstolo do amor, porque já conhecemos a transformação. Mas Jesus chamava ele filho do trovão. E nós vamos ver algumas partes bíblicas que você vai conhecer um João bem diferente. Abra comigo Lucas 9:52. Passagens conhecidas. Que se um homem desse fosse um discípulo de Jesus, como discipulador, ele ia transformar a igreja em um bando de assassinos. Lucas 9:52. Aquela palavra bem conhecida. Até o Cícero mandou para mim um videozinho sobre ela esses dias. Quem assistiu The Chosen nessa parte, foi interessante. E mandou mensageiros adiante de si, indo eles, entraram numa cidade de quem? Dos samaritanos. Samaritanos, eu expliquei ontem, era um povo ao qual os judeus tinham como inimigos, para ali prepararem pousada. Jesus queria descansar ali naquela aldeia. Quer dizer, Jesus não tinha problema com aquele povo, mas aquele povo tinha problema com Jesus. Ei, quem é você quando se encontra com alguém que tem problema contigo? Quem é você? O que você manifesta quando você se encontra com alguém que te traiu, que te mentiu, que defamou você? O 53. Mas os samaritanos não o receberam, porque o aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E como eu falei, eles eram contra os judeus. E os seus discípulos, Tiago e aqui o bonitão do João, vendo isso, disseram: olha o pedido, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma, como Elias também fez? Coitado, até botou Elias no meio. Jesus, e aqui imagino eu, espantado. Eu estou imaginando, Jesus voltando-se, porém repreendeu eles e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Jesus, espantado, olha para eles e diz assim: vocês não entenderam quem sou eu. E aí acredito eu que eles ganharam esse apelido de Jesus, filhos do trovão. Não é isso, trovão? Você sabe o que é um trovão? O trovão é um barulho de um raio. O trovão é perigoso? Só se for para morrer de infarto, né? Do susto. Trovão não é perigoso. Perigoso é o estrago que o raio causa. Muitas vezes nós somos assim. Soltamos um raio em alguém e um tempo depois só se vê o barulho que aquilo causou. Em Marcos, abra Marcos 10. Em Marcos 10, retrata mais uma vez os dois irmãos, e aqui João está no meio disso. Mas nós estamos falando do apóstolo do amor.
Marcos 10, 35 e 38 diz assim: e aproximando-se dele Tiago e o bonitão do João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que faças o que te pedimos. Olha isso. E ele, Jesus, lhes disse: que quereis que eu vos faça? Então João e Tiago responderam: concede-nos que na tua glória nos assentemos, uma à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber do cálice que eu bebo, e ser batizado com o batismo ao qual sou batizado? E eles disseram: podemos. Jesus, porém, lhe disse: em verdade vós bebereis o cálice que eu bebei, e sereis batizado com o batismo que eu sou batizado. Mas assentar à direita ou à esquerda não me pertence a mim concedê-los. Sabe o que eu fico pensando? É a intenção disso aqui. A intenção disso aqui não era estar perto de Jesus. A intenção disso aqui era ter a glória de estar ao lado, ou ser a segunda e a terceira pessoa do governante global do universo. Ser o segundo no comando tão poderoso. Ele não era o Messias, eu quero ser o segundo do Messias, já que eu não posso ser o próprio Messias. João precisava mudar. Em outro evangelho, a palavra vai retratar que eles convenceram até a própria mãe a pedir isso a Jesus. João precisava mudar. Mas a pergunta que fica é: por qual intenção se faz as coisas? Por que seguimos a Jesus? Você já se perguntou? Por que seguimos a Jesus? Abra comigo Mateus 5, 15. Vai abrir muita Bíblia. Mateus 5, 15. 15 e 16. E aí a gente vai pular para o 20, tá bom? Que eu não vou ler tudo. Mas Mateus 15 e 16 diz assim: nem se acende uma candeia e se coloca debaixo de uma bacia, mas se coloca ela no velador, quer dizer, em cima da porta, alto, para que a luz daquela lamparina ilumine todos na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o Pai do céu por causa de vocês. E o 20 vai dizer assim: porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Sabe o que é justiça? Quem sabe o que é justiça? Um bom comportamento, uma pessoa direita, uma pessoa apegada ao bem, uma pessoa honesta, uma pessoa que compra e paga, uma pessoa que tendo ajuda, uma pessoa que não muda o comportamento porque agora tem dinheiro. Porque agora é prefeito. Eu tenho gostado, eu não convivo com ela, mas eu tenho gostado do comportamento da nossa prefeita. Ela demonstra humildade. Isso é muito bom. Ela continue assim, pegando na mão do pobre. Jesus disse: se vocês não se comportarem melhores do que os fariseus e saduceus, vocês não entram no reino dos céus. E a gente vê pastores dentro de igreja que são mais cruéis do que o pessoal do mundo. Eu coloquei uma coisa no meu coração, sabe, gente? Que muitas vezes a religiosidade encobria. E religiosidade, ela tem o poder de encobrir as coisas. Eu fui lá no mundo, ou nós fomos lá no mundo, Wilson, ganhamos aquela pessoa em célula,
Trouxemos ela para a igreja, demos um banho nela, limpamos ela, apresentamos Jesus, casamos ela. Hoje ela é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Lá na frente, ela erra, ela peca, ela se distancia. Cabe a nós não matá-la. Porque se amamos ela quando nem conhecíamos ela, por que agora que conhecemos vamos virar as costas para ela? Ah, pastor, mas ela vai virar as costas para nós. Ela é ela, eu sou eu. Amém? Mas o que a gente vê dentro de igreja é diferente. Esse menino está aqui, tocando esse teclado. Todo dia eu beijo e abraço ele. No dia que ele não puder tocar, eu viro as costas para ele, ainda amaldiçoo a vida dele. Eu vejo pastores fazendo isso. Que tipo de espírito é esse? Que ama como Cristo, mas destrói como um fariseu. Ou como um próprio diabo faria. O espírito da religiosidade. E Jesus disse: se vocês não melhorarem nisso, vocês serão pior do que João. Serão como filhos do trovão. E porque não gostou do que os samaritanos fizeram, oram para que fogo venha do céu e matem um povo que Deus veio para salvar. Naquela série The Chosen, Jesus olha assim para os discípulos e diz assim: sério que vocês iam pedir para fogo descer do céu e matar aquele povo? Aí eles baixam a cabeça, começam a rir assim: ah, mas o senhor falando desse jeito parece horrível. Não é horrível, cara. É terrível isso. E sabe o que acontece, André? É que pastores são ensinados a ser assim, eles se comportam assim e ensinam outros a ser piores, cruéis. Existe uma denominação que eu não vou dizer o nome por questão de ética, mas dentro do Brasil é conhecida como a denominação com o maior número de filhos de pastores desviados. É coincidência? Ou é porque pastores são duros com a sua própria casa, com seus filhos, e mandam os filhos para o inferno? Que a maioria não faz de mal, gente. Faz porque aprendeu assim. E a religiosidade cega. Abra comigo Mateus 23. Você vai para o 23 agora. E aí aquela palavra que eu te falei. Você vai sair de casa para converter pessoas. Para que é mesmo que vai converter pessoas? Ah, mas eu não quero que elas sejam igual a mim. Eu quero que elas sejam igual a Cristo. Oh, palavra bonita. Você aprendeu aonde? Qual foi o podcast? Qual foi o podcast que você ouviu isso tão bonitinho? Você não vai ensinar igual a você. Você vai ensinar igual Jesus. Não é bonitinho essa palavra? Qual foi a última vez que você viu Jesus? Qual foi a última vez que você viu Jesus? Qual foi a última vez que Jesus te deu um abraço, visitou a tua casa quando tu estava doente? Quando foi a última vez que tu precisou de ajuda e foi Jesus? Estou falando esse Jesus que você está falando aí. Esse Jesus que muitos usam para não arcar com a responsabilidade do discipulado. Sabe, eu nasci no espiritual. Eu nasci tipo aquele negócio lá de Paulo. Aquele homem que apareceu e derrubou ele, aquela luz. Eu nasci disso, irmão. Então eu tenho sede disso. Desse espiritual, desse Jesus que essas pessoas acham que conhecem e acham que estão falando. E um dia, dentro dessa igreja, porque a promessa que o Senhor me deu dentro dessa igreja foi que todo dia Ele falaria comigo. Porque Ele passou 10 anos sem falar comigo. E aí eu estou falando desse Jesus espiritual. Esse Jesus em espírito. Que entra e fala com você. E teve um dia que Ele não falou. E eu fui fazer o quê? Cobrar.
Terminou o culto, eu disse: Senhor, o Senhor não falou comigo hoje. E eu chorando: o Senhor não falou comigo hoje. O Senhor me prometeu que todos os dias o Senhor ia falar comigo. E aí Jesus me disse assim: só hoje eu te abracei 3 vezes e você não viu. Só hoje eu te disse uma palavra de conforto e você não ouviu. Eu disse: aonde, Senhor? Quando o Wilson te abraçou, quando ele entrou pelo culto 3 vezes, eu estava nele te abraçando. Quando o Cícero ouviu o teu desabafo, eu era os ouvidos no ouvido dele. Só que você não percebe. Como, querido, as pessoas vão conhecer Jesus se não for através de mim, de você? Ah, mas eu não mando as pessoas olhar para mim porque eu sou imperfeito. Pois seja perfeito. Sê tu perfeito, ou sê tu santo, porque Deus é santo. Santifiquem-se e Deus fará maravilhas no meio de vós. Você não conhece a palavra? Nós queremos apresentar um Jesus ao qual nós mesmos não conhecemos, porque se conhecêssemos, teríamos pelo menos vontade de manifestá-lo. E como, Dinho, as pessoas vão conhecer a Jesus se não for você contando? Mateus, capítulo 23, versículo 15, diz assim: vós, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Sabe o que é hipócritas? Falam uma coisa e vivem outra. Pois percorreis o mar e a terra para fazer o quê? Um discípulo. Talvez na sua tradução esteja prosélito, ou converter alguém. Você atravessa o mar para fazer um discípulo, e depois de ter desfeito esse discípulo, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vocês mesmos, condutores cegos. Pois que dizeis: qualquer um que jurar pelo templo, isto nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Eu não posso ensinar aquilo que eu mesmo não me disponho a viver ou a conhecer. Volte para o versículo 1, só para você ver que isso aqui ele está direcionando mesmo. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés, ou na cadeira principal, do líder principal, está sentado os escribas e os fariseus. Todas as coisas, pois, que eles disserem a vocês, isso obedeceis. Mas observai e fazei-as, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Porque eles colocam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com um dedo querem movê-los. Eu quero muito que as pessoas olhem para Jesus e não para o Leandro. Quero muito que as pessoas olhem para Jesus e não para o Leandro. Mas as pessoas não encontrarão Jesus se eu não manifestar esse Jesus. Estou falando eu como exemplo, mas todos nós. Senão não tinha sentido do discipulado. Não precisava se fazer discípulos. Sabe? Mas João tem o seu comportamento mudado diante do comportamento de Cristo. E aqui a gente podia dizer tantas coisas. João viu ele perdoando a Pedro. Mais do que 70 vezes 7, creio eu. E Pedro perguntando: quantas vezes eu tenho que calcular para perdoar o meu irmão? Jesus, que conversa é essa, Pedro?
conversa é essa? Mas Senhor, eu vou dar a vida por ti. Que conversa é essa, Pedro? Ainda hoje 3 vezes me negarás. João viu Jesus quebrando a sua rota. E aí não era mais da missão simplesmente, porque Jesus já tinha cumprido a missão. Amém? Jesus já estava pronto para ser levado ao céu. Ele não precisava quebrar a rota, mas ele ainda foi pelo caminho de Emaús e pregou tudo de novo. E ele faz uma fogueira com peixes e pães, somente para perdoar Pedro. 3 vezes. Não foi uma, não foi 2, foi exatamente o mesmo tanto. E Pedro negou. João viu Jesus entrando assim que Tomé tinha dito, duvidando. Eu não creio se eu não ver pessoalmente. Jesus disse: coloque as mãos nas minhas feridas. Seja tu homem crente. João teve a vida transformada porque seguiu a um homem que nunca levantou Judas da mesa, mesmo sabendo que Judas o trairia. Então que homem é esse? Um homem que manifestava os comportamentos do próprio Deus. Você sabia que João foi o único discípulo que foi até a cruz? Por isso que quando João estava ali, não mais o filho do trovão, mas um homem mudado, Jesus confiou a sua maior discípula, uma discípula que ele amava. Jesus diz assim: João, cuida de mamãe. Mãe, João vai cuidar de ti como filho. Como Jesus pôde confiar a própria mãe, alguém que não tinha controle emocional, para perdoar os samaritanos, porque João não era mais o mesmo. A cruz mudou João. A cruz fez de João alguém digno de João ter a revelação de Apocalipse, de ser o único discípulo que não morreu mártir. Que a transformação faz isso com a gente. A cruz mudou a vida de João. A cruz muda a nossa vida. A cruz mudará a vida de muita gente através de nós. Feche seus olhos agora. Deixe o Espírito de Deus ir até você. Você quer ser um discípulo? Você deseja ser um discípulo? Não tem coisas que tem que mudar em você. Deixa as pessoas conhecerem Jesus. Pois o amor merece o amor de graça recebe. Eu quero
Deixa o Espírito Santo mostrar a pessoas que precisam. Quero conhecer. Eu preciso conhecer Jesus. Que milhares. A palavra diz que Jesus confiou Maria, sua mãe, a João como família. E a palavra é essa, irmão, confiança. A palavra que precisa ser desenvolvida em nós é confiança. Deus precisa olhar para nós e ver obreiros, pastores, presbíteros, diáconos, homens e mulheres de boa reputação, homens e mulheres que vivem em santidade, que não se envolva com as coisas desse mundo, que não precisem ser tirados da cidade, porque senão vão para o carnaval. Da tua boca tem que ter assim: eu tenho é nojo. Isso é bíblico. Como é, pastor? É bíblico. A palavra diz que vocês se lembrarão do modo de vida ao qual viviam e terão nojo do que viviam. Esse é o verdadeiro convertido. Não há perigo em mim a voltar para essa lama, esse vômito. E sabe quem é que peneira isso? Sabe quem é que julga isso? Jesus. Confiança, fala comigo, confiança. Fala mais forte, confiança. Não, fala mais forte, confiança. Transformação verdadeira, de dentro para fora. Não somente de ações, não somente como sepulcro caiado, mas um coração moldado aos moldes de Cristo. Isso exige um modo de Cristo, os moldes de Cristo, um comportamento realmente cristão, pelos motivos de Cristo, não pelos meus. Tem pessoas que precisam conhecer essa igreja. Se estamos vivendo o que pregamos. Vou repetir. A gente tem segurado isso. Mas tem pessoas que precisam conhecer essa igreja. Se estamos vivendo o que pregamos. Porque o que pregamos aqui é sobre um comportamento que cura, que liberta, que transforma. Nós falamos sobre família, nós falamos sobre o Cristo, ser o cabeça dessa congregação. E isso é os moldes de Cristo, Marisa. E muitas vezes conhecemos pessoas que são lideradas por lobos, por fariseus, pessoas religiosas que são tão cruéis, dignas do fogo do inferno. Para terminar, abra João 15. Se você fez o ser como Jesus, ou se está fazendo o ser como Jesus, existe uma página inteira do livro dedicada a João 15. Porque João 15 tem um significado tão grande para essa igreja. Mas eu quero ler do versículo 11 em diante. João 15 diz assim: eu tenho vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vocês e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos amais uns aos outros, assim como eu vos amei. Como foi que Cristo me amou? Será que eu consigo amar o Christian
como Cristo me amou? Será que eu consigo amar o Léo como Cristo me amou? Porque eu ainda era inimigo dele quando ele me amou. Eu ainda gostava de coisas que não agradam a ele quando ele me amou. O 13 diz assim: ninguém tem o maior amor do que estes, de dar a vida a alguém pelos seus amigos. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a vida a alguém, a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Eu já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas vocês sabem. Tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu tenho-vos feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto se converta ou permaneça, a fim de que tudo quanto no meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós, ele me odiou. E se vós fosses do mundo, o mundo amaria vocês, porque vocês eram deles. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, e por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também ao meu Pai. Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora vieram-nos e me odiaram a mim e ao meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrito na sua lei: odiaram-me sem causa. Eu queria que você orasse agora. Espírito de Deus, conduza você ao entendimento do que você precisa ser, para fazer do seu filho um discípulo de Jesus, para fazer da sua filha uma discípula de Jesus, ou para ter discípulos de Jesus no seu trabalho, no seu colégio, aonde você passar. Jesus te chamou para ser exemplo. Por isso que ele diz: eles ouviram a mim e ouvirão a vocês também. Talvez você ainda precise mudar. Talvez você ainda seja como João, filho do trovão, que não pode ter uma raiva e quer que fogo desça do céu. Ainda hora para isso. Eu vejo alguns crentes tão irados, esperando que Deus, como se Deus fosse o próprio diabo, os vingasse. Jesus diz assim: minha é a vingança. Mas ele não está dizendo que vai fazer a sua vingança ou a sua justiça.
Ele está dizendo minha vingança, não sua vingança. Então, em Cristo, a maior vingança que pode acontecer com as pessoas que não gostam de você é elas se converterem e serem boas pessoas também. Posso ouvir um amém? Então, quando você estiver muito com raiva de alguém, você bota o seu joelho no chão e você pega toda aquela raiva e diz assim: Jesus, converte ela, Pai, em nome de Jesus. Senhor, entra naquela casa, Senhor, tira aquela bebedeira, tira aquela maconha, tira aquele crack, Pai, em nome de Jesus. Eu quebro todo espírito de adultério dentro daquela casa. Em vez de você estar falando mal, por que não orar para que ela se converta? Alguém está entendendo? Ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Isso se agrada essas orações. Quero chamar o louvor, mas eu quero que você medite nessa palavra que foi lançada, que você possa, em nome de Jesus, ter a sua vida totalmente mudada, porque Cristo espera isso. Aos moldes de Cristo, você tem uma vida transformada aos moldes de Cristo. Você tem uma vida que seja exemplo para aqueles que sofrem. Aos moldes de Cristo. E aí o discipulado não vai ser sobre encher a igreja, ou não vai ser sobre um novo pastor nascendo. Ei, querido, quem cria um novo pastor não é a igreja, é o Espírito Santo. Esse é o erro da nossa geração e de inúmeras gerações. Muitos pastores não são pastores. E eu não estou dizendo que eles não são homens de Deus. Até tem uns que são homens de Deus e não são pastores. Tem evangelista no púlpito. Evangelista é para estar lá fora evangelizando. Por que, Angélica? Porque o evangelista não ama você. Ele ama tudo. Ele ama assim, ó. Então não tem como ele dar atenção a você. Já o pastor não. O pastor vai olhar para você e vai cuidar da ovelha. Cristo criou ele assim. Vocês estão entendendo a diferença? Vocês viram a minha irmã aqui em cima ontem, não viu? Dá pra ver a diferença dela. Eu acho a Eliana muito parecida comigo. Só que a Eliana é bem dentro do pentecostal, né? Mas ela se expressa mais ou menos como eu. Sabe a diferença da Eliana e de mim? A Eliana é uma profeta. É nítido, é nítido. É só olhar ela pregando, ela é profeta. É fácil para ela trazer o juízo. É fácil para ela falar de oração. Ela é uma profeta. Ela fala para você na cara assim, você se converte, você vai pro inferno feliz, na cara. Já eu, se eu disser, vai pro inferno. Qual a diferença? O profeta, ela traz o juízo. O pastor, ele traz o juízo, mas ele traz o amor. E foi Deus que criou assim. Não é que eu seja melhor do que a Liana é melhor do que eu. Vocês estão entendendo? O evangelista consegue evangelizar lá fora como um pastor nunca conseguiria. Um mestre. Quem já viu o George pregando aqui em cima? Eu costumo conversar com a Lara e dizer: o George tem o dom nítido do mestrado. Ele ama ler livro. Enquanto eu, Senhor, eu tenho que gostar. Forçando ler livro. Ele... Você vê o Cício, bota ele para jogar futebol, ele vai... Bota ele para ler um livro, rapaz. Já o George, chama ele para jogar futebol, ele... Pelo amor de Deus, me inclua nisso. Agora dá um livro a ele, um mestre. Alguém está entendendo? Um mestre. Tem irmão que se chamar para uma vigília, o irmão vai, rapaz, essa noite acordar. Chama a Liana para uma vigília. A Liana, por quê? Porque ela é profeta. Alguém está entendendo como é isso? Por que Deus criou assim? Porque Ele quis. Porque é um corpo. Para que a gente precise uns dos outros, Angélica. O apóstolo, ele tem a facilidade de desenvolver todos os dons.
A única diferença dele e do pastor, porque o pastor não consegue ir, e o apóstolo vai facilmente. Ele sofre também, mas ele vai. Que o amor não é pela igreja local, o amor é pela igreja em si, toda. Mas se todos fossem apóstolos, aonde ficariam os pastores para cuidar da igreja? Se criou o obreiro, é porque o obreiro é importante. Se criou o diácono, é porque o diácono é importante. Se criou evangelista, é porque evangelista é importante. Amém? Logo não tem maior, não tem menor, todos são importantes para o corpo. Mas por que a maioria agora todo mundo é pastor? Por causa do bendito microfone. Por causa da bendita aparência. E Cristo disse: para você ser o que eu sou, você tem que sofrer como eu sofro. E vocês querem sofrer como eu sofro? Se não sofrem, não são pastores. Então não queiram isso. Você sabe quantas vezes de madrugada Cristo me acorda para sofrer por uma pessoa que eu nem sei o que ela está passando? Fácil para mim, Senhor, seria ser um evangelista. Por que o Senhor não me fez um mestre? Era só entrar naquela sala de aula e ensinar. Porque o Senhor não me deu uma paixão por oração? Porque eu oraria de dia e de noite e não seria cansativo para mim. Mas a cada um o Senhor deu um dom e um talento para que todos, não um, todos fossem especiais para o corpo. Então seja você um pastor, seja você um evangelista, seja você um mestre ou um apóstolo, seja exemplo. Seja todos irrepreensíveis. Todos marido de uma só mulher. Todos não devem dever na praça. Todos devem ser amigáveis, hospitaleiros. Todos devem ser humildes, não avarentos, não chegados ao vinho, não murmuradores. As mulheres devem se comportar direito. Sejam todas amáveis, graciosas. Se deem bem com seu marido, com a igreja. Sejam exemplos. Vamos ficar de pé. Quando Jesus me deu essa mensagem do discipulado, ele não falou sobre esse nome, mas ele disse assim: você será um presente. Meu Deus do céu. Você será um presente para algumas pessoas. Eu disse: lá vai eu de novo. Oh Senhor, lá vai eu mais uma vez me apaixonar por uma dor que não é minha. Oh Senhor. A palavra fala sobre falar sobre boas notícias. É quando você chegar na casa de alguém com muita fome, passando necessidade, você chegar com a cesta básica. Não é uma cesta básica. Você chega com a panela pronta, você chega com o arroz feito, você chega com a carne preparada e diz assim: eu cheguei para matar a tua fome. Isso é o discipulado. E querido, sabe qual é o problema? Sabe, Mateus? É que se Deus falou para o pastor da tua igreja que ele deveria ser um presente de Deus para essa cidade, Deus está incluindo você. Deus está incluindo cada um de vocês, porque nós somos um corpo. Essa igreja não é o Leandro. Ele só passou a mensagem. Eu quero que vocês sejam um presente de Deus. E eu pergunto: estamos preparados para amar quem falou mal de nós, quem não quis ficar com a gente, quem nos abandonou, quem nos caluniou, Sara? Será que somos preparados?
para ser um presente, como o samaritano foi. Como eu estava dizendo ontem, aquele samaritano ajudou um judeu. Era naturalmente um povo que não se dava bem. Como eu vou ajudar alguém que não se dá bem comigo? A essas pessoas que o Senhor vai te enviar para ser um presente. É tirar dinheiro do bolso, pagar para gente que você acha que não merece. Foi isso que ele fez, ele pagou lá na hospedaria. Enquanto os próprios da família, o sacerdote, o levita, não quis ajudar. Todos eram judeus, mas quem ajudou foi um samaritano. Ei, Deus escolheu você para ajudar gente que não é dessa comunidade e não está aqui ainda, ou talvez nunca estará, mas Deus te levantou como uma voz para ajudar. Isso é o discipulado, é demonstrar Jesus. Ore, 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 ore. O Espírito está muito forte aqui nesse lugar. Sempre se sabe. Seja como esse menino. Detalhes de um milagre. Senhor, eu não tenho nada, eu tenho tão pouquinho, mas eu vou contar. Mas a história do discipulado começa assim. A história de um menino apenas vai e faz. Que um dia levantou bem cedo e sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? Imagina aí. Respondeu: mestre está a me chamar. Olha a loucura! Uma multidão vou ajudar a alimentar. Eita! Sua mãe lhe disse: isso é impossível. O que tem aí nesses cestinhos? Tem fé, tem fé. E com muita fé um pouquinho, 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz. Usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Imagina aí. Eu posso imaginar O olhinho dele brilhando, os olhos do menino a brilhar. não era com tristeza que ele ia, Com muita alegria, somente em poder ajudar. em poder ajudar. Quando Jesus viu isso, olhou para ele e disse: Então Jesus levantou seus olhos e viu que era preciso o quê? manifestar o seu poder. Olha o que aconteceu. Alimentou todos que tinham fome e grande foi o milagre. E todos puderam crer. Declara lá. Que com Jesus o pouco é muito, assim também creu aquele menino, que com muita fé tinha o seu cestinho, Pouquinho, 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar
você vê alguém que foi escolhido por Jesus, a maioria dessas pessoas vão dizer: mas eu sou só uma criança. A maioria dessas pessoas diz: eu não tenho condição. Quando Davi ouviu isso, ele disse: nem minha casa aposta em mim. Como uma pessoa como eu pode ser segundo o coração de Deus? Mas diante daquilo que o Espírito de vida soprava, Davi ia demonstrando por quê. Quando o Espírito de vida soprou, João demonstrou o porquê. Assim vai ser com você. Quando o Espírito de vida soprar, você vai entender o porquê que Deus te escolheu. Porque logo você e eu, para ser exemplo, não é sobre você, é sobre aquele que se manifesta através de você. Por isso é tão importante que você nasça de novo. Por favor, saia do físico agora e entre no espiritual e entenda: é preciso que você nasça de novo. As coisas que você gostava, você tem que parar de gostar. As coisas que o sentimento te leva a fazer, a ser, você tem que deixar de ser. Agora nós vamos nos preparar para ceiar, mas eu queria que você olhasse para a ceia e, como João, você contemplasse o tamanho do sacrifício para que isso aconteça. Ser uma pessoa como Jesus, querido, vai exigir que você seja batizado com o batismo dele. Foi isso que ele disse. E vocês podem carregar a minha cruz. E vocês podem ser batizados no batismo que eu vou ser batizado. Porque por certo será. Queria que você agora orasse por você mesmo, já Senhor, não mais eu, mas Cristo vivendo em mim. Os presbíteros podem vir, os diáconos, deixe o Espírito Santo ir até você e dizer: olha, filho, o que eu fiz por você. A palavra diz que na noite que ele foi traído, ele tomou o pão. Na noite que ele foi traído, ele partiu o pão e disse: eu ensino vocês a fazer isso. A partir o pão, a partir o vinho. Por gente que não merece, mas eu não estou fazendo isso só por vocês, mas por outros que hão de vir também, através de vocês, e de fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide e fazer discípulos. Levante as mãos para os elementos, Pai. Aqui estão os elementos: o pão e o vinho, o sangue e o corpo. Que agora, Senhor, se manifesta em graça, em força e em misericórdia, diante do amor que é derramado na cruz. A lembrança que nos vem é que aquilo que nos transforma é exatamente a obediência ao teu comportamento, que obedeceu a todos os mandamentos. Isso assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem fazer duas filas. Vocês estão convidados a cear. Quem não for cear, senta. Mas você está convidado a cear. Todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida,
Jesus, este é o teu sangue. Aleluia, glória a Deus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Mais uma vez, diga: eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sangue de Jesus. A palavra fala que na noite que ele foi traído, isso tem um grande significado. Ele ia ser traído não só por Judas, mas por todos. Todos iriam embora. Quem abandonaria um amigo em um momento tão dolorido? Quem abandonaria uma pessoa ao qual curou as suas enfermidades, fez tantos milagres, e além de um verdadeiro amigo? Quem abandonaria? Eu e você. Eu e você. Cada um do seu jeito. Tomé com as suas dúvidas, Judas com seus virar de costas, Pedro com aquele jeito tão difícil de lidar, João, que mesmo depois de toda a transformação ainda virou as costas para Jesus. Eu e você. Aqueles que buscavam nele amparo, ele deu. Mas na hora de ser abandonado, ele mesmo assim permaneceu fiel, porque não pôde negar a si mesmo
Então, antes de comer desse pão partido por você imerecidamente, você seria capaz de negar Jesus? Ainda existe essa dúvida em você? Ou já tem a resposta de Pedro: para onde irei, se só há salvação em ti? Todos aqui já tentaram deixar Jesus, mas não teve como. Aleluia. Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, deu graças, levante o pão, dê graças a Deus. E partiu com seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós e por todos os homens, para a remissão dos pecados. Façam isso, em memória de mim. Pode comer do corpo. Semelhantemente, ele toma o cálice, levante o cálice, dê graças a Deus, e disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por todos os homens para a remissão dos pecados. Façam isso em memória de mim. Pode tomar do sangue. Faça a sua oração de agradecimento. Aleluia, 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 Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, declare: eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Diga aleluia. Estão seus filhos, e diante da palavra tão desafiadora que o Senhor nos deu nessa manhã, de sermos com o Senhor, é aquilo que arde no nosso coração. Por mais que seja tão difícil, por causa da nossa carnalidade e do mundo ao qual vivemos, nós desejamos ser como o Senhor. Que haja no nosso coração esse espírito dedicado a ser como o Senhor. Você pode orar.
Senhor, me melhora como pessoa. Isso, diga. Me melhora como pessoa, Deus. Que se ache em mim a Ti e não as minhas debilidades, os meus problemas, as minhas dores, as minhas frustrações. Me melhora como pessoa, Senhor, para que eu possa ser discípulo primeiro, antes de querer dar discipulado para alguém. Me melhora como pessoa, para que eu possa ser um pai cristão, uma mãe cristã. Me melhora como pessoa, para que eu possa ser um marido cristão, uma esposa cristã que realmente reflete o que Cristo deseja, para que eu possa ser um pai que ensina os filhos a ser como Ele, porque Ele é como Jesus. Faz conosco, Senhor, o que o apóstolo Paulo dizia em voz alta, para que todos os discípulos ouvissem: faça o que eu faço, porque eu faço o que Cristo faz. Que nós sejamos assim, a tua imagem, mas também a tua semelhança, para que esse mundo te conheça, que através de nós eles conheçam a tua salvação. Nos melhora, Senhor. Isso em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. A promessa que estaria com você todos os dias, te ajudando a ser como Jesus. Eu te abençoo. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Queridos, à noite não temos culto, como vocês já sabem, e amanhã também não teremos, mas terça-feira teremos a nossa conferência às 9 horas aqui, tá bom? Então conto com vocês, terça-feira. Fique em casa, guarda seu coração, cuidado com essas festas de família, que às vezes não são de família. Tem mais carnaval do que festa de família. Você é crente, amém? Você é exemplo. Diga para o seu irmão aí do lado: você é crente, você é luz, seja exemplo. Deus abençoe vocês, vão na paz do Senhor. Deus abençoe. Está em tua presença, leva-me deleita, coração te adora. Deus abençoe, um bom feriado para vocês, um bom descanso, um domingo cheio de paz e pouca zoada, em nome de Jesus. Um sono tranquilo.